Então vamos lá. Bom, hoje eu vou apresentar pra vocês o Enem, né? Agora que vocês já conhecem todas as coisas necessárias para fazer uma boa redação, eu vou apresentar para vocês como aplicar tudo isso dentro das 5 competências que o Enem avalia. Então, a primeira competência, ela pede o domínio da norma culta, ou seja, você tem que se atentar para ortografia, para concordância, para regência. E uma dica que funciona para competência 1 é você ler muito. Por quê? Quando você está lendo, você começa a memorizar. Quando você lê bons livros, né, você começa a memorizar a forma correta de se escrever. E aí você acaba treinando o seu cérebro a escrever corretamente. Então, quando chega na hora e você vai escrevendo, não fica aquela coisa forçada, sabe? Porque você tá aprendendo a escrever. E uma coisa que é bem legal. Chegou na hora da prova, putz, me deu um branco, não sei como é que eu vou escrever essa palavra. Procura sinônimos para essa palavra. Ou procura reformular a sua frase com palavras que você tenha certeza da forma como são escritas. Também é muito importante você reler sempre que você escreve. Então, você escreve um parágrafo, você relê esse parágrafo e veja se tá tudo ali aceitável. No Enem, o que eu aconselho é você fazer a sua redação na folha de rascunho, reler ela e depois voltar para a prova e dar um tempo. Porque às vezes quando você fica lendo assim seguido, você não consegue achar o erro. E aí quando você dá um pouquinho de tempo, uns 10, 15 minutos e volta, sua cabeça já tá mais descansada e aí você consegue encontrar erros que antes você não tinha visto. Beleza? Você faz a redação primeiro? Então, eu vejo o tema e faço meu projeto de texto, que eu vou falar um pouquinho com vocês. Então eu deixo meu projeto de texto pronto, que é mais ou menos a minha redação estruturada. E a partir daí, desse projeto de texto, eu faço algumas questões da prova. Normalmente eu faço as questões de humanas, porque às vezes me surge alguma ideia nova, e aí depois eu volto, faço a redação, e aí só depois mais pro final, faltando 1h30 mais ou menos pra acabar a prova, que eu vou passar ali. É verdade. Aí, beleza. Agora eu vou falar um pouquinho da competência 2 pra vocês. A competência 2, ela, além da... É meu irmão, gente. Não ligue. Oi? Menina, tá aí? Eu tô da fonte do bilhetinho. Além de você ter que trazer o repertório sociocultural, a competência 2, ela também pede que você mantenha-se dentro dos limites da estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Ou seja, você tem que compreender o tema e não fugir do tema. Além disso, você tem que manter a estrutura dissertativa e argumentativa, né? Que é a introdução, conclusão, os 2 parágrafos do desenvolvimento e tal. E aqui é uma coisa importante. Para você não fugir do tema, é muito importante você fazer o planejamento de texto. E aqui, quando você procura, né, até fala, você tem que listar todos os tópicos que devem ser abordados. Isso não é nada diferente de planejar o seu texto, né? E uma dica que eu deixo é, depois que você lê o seu texto, você lê o seu rascunho, você tem que se perguntar, eu respondi ao tema ou eu abordei outro assunto que pode estar relacionado, mas foge do tema? Se você responder sim para essa segunda pergunta, volta na sua redação e tenta reescrever, porque fugir do tema é perder ponto na competência 2 e também vai ocasionar perda de pontos em outras competências, porque você acaba que não faz uma proposta coerente, você acaba que não tem um texto coeso, então tudo isso afeta. Alguma dúvida na competência 2?
Eu também. Então, beleza. A competência 3. Na competência 3, vai avaliar a coerência do texto. A competência 3, pra mim, era uma das mais difíceis. Por quê? Às vezes eu fazia um texto muito bom, mas eu acabava perdendo na hora de estruturar as minhas ideias. Aí eu não ficava um texto tão coeso. E eu sempre perdi ali aqueles 40 pontos da competência 3. Então, é muito importante tudo girar em torno do planejamento de texto. Primeiro, você tem que ter suas ideias claras e justificadas. Porque quando vocês fazem uma tese, e eu sempre escrevo lá na tese, o que é isso? Explica isso, deixa isso mais claro, para vocês não perderem ponto na competência 3. E tudo isso, vamos voltar lá no planejamento prévio de texto, que é você anotar a sua ideia antes de escrever, para ver se ela tá fazendo sentido. Ou seja, tudo gira em torno do planejamento de texto, gente. É verdade. É muito importante vocês saberem fazer um bom planejamento para terem um bom texto. Volte. Quer falar uma coisa? E a competência 4, ela pede que você demonstre os conhecimentos linguísticos para a construção da argumentação. Se ele segue uma lógica formal, se ele tem uma boa estrutura de parágrafos e períodos, por isso eu friso tanto a ideia dos 3 períodos, porque na competência 4 eles avaliam isso. E eles avaliam também que os parágrafos tenham relação entre si e que os períodos dentro dos parágrafos também tenham relação. Só que essa relação, ela tem que ser coerente e tem que ser lógica. Então, tudo que você vai pôr no seu texto, você tem que pensar que toda ideia nova, ela tem que ter alguma coisa a ver com as coisas que você já falou. Se não tem a ver, não coloca. Porque você vai estar pecando, você pode pecar por falta de informação, mas se você abordar bem as informações que você trouxe, você não vai perder ponto. Agora, se você encher o seu texto de informação e não abordar nada, você vai acabar perdendo. Você perde na 3, você perde na 4, você perde na 2. E tudo isso atrapalha o desenvolvimento do seu texto. Além disso, na competência 4, ela também vai avaliar a referenciação que você faz quando você traz uma citação, por exemplo. Se você traz a citação e coloca o nome do autor errado, você vai perder na 4 e vai acabar perdendo na 2, porque seu repertório não vai ser produtivo. Certinho? Estão com alguma dúvida? Sério. Querem que eu olhe no chat alguma coisa? Não? Tudo ok? Ok? Joinha? É meu irmão falando, gente. Joinha aí? E agora, eu vou falar da competência 5. Na competência 5 é a competência mais que vocês têm se saído melhor. Porque é uma competência que você garante seus 200 pontos, meu povo. É você elaborar sua proposta de intervenção. Respeitando os direitos humanos e tal. A proposta de intervenção é a solução para os problemas que você já teve. Gente, vamos voltar um pouquinho aqui. O que você fala? Que na competência 3, que você tem que estruturar de forma clara e ordenada as ideias. Na competência 4, fala que os parágrafos e períodos têm que estar relacionados entre si. Quando você chega na 5, gente, a proposta de intervenção, ela não é uma parte avulsa do seu texto. Se você traz um problema nos parágrafos argumentativos, você tem que resolver eles com a proposta de intervenção. E eu vejo que isso tem sido um pequeno problema que está levando vocês a perderem um pouco de nota na competência 3 e na 4, porque às vezes vocês trazem propostas muito boas, mas que não resolvem os problemas que vocês abordaram nos argumentos. Então tem que estar bem atento a isso. Tipo assim, eu trouxe um problema, automaticamente eu já vou pensar que eu tenho que solucionar esse problema na minha proposta.
Eu não preciso fazer uma proposta para cada problema que eu trouxer na argumentação, mas tentar fazer uma proposta que abranja os problemas, o máximo de problemas que você conseguir, entendeu? E aí aquela estruturinha que eu já passei pra vocês, né? Quem é o alguma coisa que você vai usar aqui, o que ele deve trabalhar, deve ofertar, deve promover, como, que é o por meio de, e para quê, que é confito de, que é o detalhamento. Gente, eu só vou dar um grito aqui, ignore. Não! Tá assistindo. O menino. E depois, agora vocês já sabem tudo das competências da redação. E aí fica aquela pergunta, né? E aí, como é que eu vou começar o texto? O texto é o trabalho. Primeiro, você lê o seu tema, leu lá os textos de apoio, tô lá na redação do Enem, não posso pesquisar em nada, não posso pesquisar nada, só com o que eu tenho ali. Então primeiro eu vou pensar, qual que é o problema que eu tenho para ser discutido? Vou responder lá. Você pode responder mentalmente, gente, ou você pode escrever, depende do que você gosta de fazer. Depois, vou pensar, como que eu posso provar que esse problema realmente existe? Quais questões envolvem esse problema? E como eu posso resolver? Respondi isso mentalmente ou escrevi? Eu já sei que eu vou ter as partes do meu texto. Você fala uma coisa? E é a partir disso que eu vou construir o meu planejamento de texto. Pode falar uma dúvida? Como que eu posso planejar meu texto? Também. Pode falar. Eu vou seguir uma estrutura básica. Eu vou pular no meu rascunhinho. Introdução. Contextualização. E a tese. O que é a minha contextualização, gente? Eu vou apresentar o tema e vou perguntar pra mim mesma o que é que eu sei, quais são os fatores que motivam, e vou voltar aqui. Como eu posso provar que esse problema existe? Então eu vou montar minha tese. Gente, a tese, ela tem que ter as coisas que você vai abordar no restante da sua redação. Não adianta fazer uma tese genérica, não adianta colocar lá. Por isso é importante, é relevante analisar as questões envolvidas. Que questões? Você tem que deixar isso claro no seu texto. Porque, deixando isso claro, você ganha nota. O corretor, ele vai ficar contente porque ele espera que aquilo esteja claro na sua redação. E você não vai se perder ao longo do texto. Depois que você faz isso, você vai planejar o seu desenvolvimento. Então você já tem as respostas anteriores com os argumentos. Você vai introduzir o argumento e vai trazer a confirmação, que é um repertório sociocultural. E depois você vai fechar, aprofundando esse repertório, tornando esse repertório produtivo, que é o que eu falei na última aula, né, do vídeo com vocês. É você engajar o repertório no seu texto de uma forma que ele seja parte daquilo que você está falando. Pra não ser só uma informação jogada ali, entendeu? E aí depois você vem na conclusão, vai planejar sua conclusão. Eu faço assim. Eu deixo lá a minha proposta de intervenção, eu coloco. Cabe ao ministério tal, por meio de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu escrevo bem resumidinho e deixo ali, planejado já. Quem vai ser meu agente, qual vai ser minha ação. Tudo isso eu já faço vendo os argumentos que eu trouxe, resolvendo os problemas que eu já citei no texto. E aí, se você quiser, se você gostar, se tiver espaço no seu texto, você retoma sua tese. Pro Enem, essa retomada de tese, ela é facultativa. Para outros vestibulares paulistas, se você for fazer, deixa eu ver, segunda fase de FUVEST, se você for fazer FAMEMA, se você for fazer FAMERP, PUC, todas essas universidades, elas pedem, dependendo do tipo de texto que for pedido, né? FAMEMA e FAMERP, certeza, você tem que retomar sua tese, porque na conclusão não faz proposta de intervenção. Então, no Enem, essa retomada é facultativa, mas nos outros vestibulares é importante estar atento a isso. No Enem? Vocês têm alguma dúvida? Alguma questão? Alguma Fala coisa meu nome que vocês querem também. falar? Tá bom? Você vai deixar salvo o slide lá no grupo? Vou compartilhar com vocês os slides. E Seu like.
Vou tirar dúvidas que aparecerem. Eu Tá espero bom. que tenha dado aí um norte pra vocês, né, de como começar a redação, que vocês tenham entendido bem as competências, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, Abertura, motor. alguma sugestão, querem que eu trabalhe alguma outra coisa na próxima aula. Vocês gostaram desse modelo de aula? Gostei do tempo. Prefiro assim. Então, eu tô, pras meninas que não estão podendo falar, a gente pode Banhar. ver, né, o que Pode ver. Eu tô lendo.